Bem, bom dia a todas as pessoas presentes, bom dia àqueles que vão assistir depois, né? É um prazer estar coordenando essa sessão e voltar às origens, né? Eu sempre digo isso, ontem eu postei no Instagram, né? Está sempre, talvez não pesquisando profundamente, mas está sempre acompanhando a política de saúde bucal no Brasil, é muito importante. Queria agradecer, então, o convite da professora Sônia, que está coordenando o projeto intitulado Avaliação da Implementação dos RBRPD no Brasil, Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, no período de 2004 a 2024. Recomendações para a melhoria da oferta e qualidade técnico-científica. Importante destacar que esse projeto é um termo de execução descentralizada, vinculado ao Ministério da Saúde, coordenado pela professora Sônia e sua equipe do eixo do Observatório de Análise Política em Saúde, que analisa a implementação da política de saúde bucal. Então, é bom, eu sempre gosto, viu, Soninha, de estar situando isso e chamando a atenção da importância do observatório e a produção científica que está sendo feita ao seu interior, com seus eixos de pesquisa. Na sessão anterior, a gente teve aqui a oportunidade de assistir um dos seus trabalhos com o eixo 1, e agora um outro processo de cooperação que é derivado do eixo coordenado por ela, que é o da saúde bucal. Então, eu queria passar de imediato, para a gente ter tempo também de discutir um pouco sobre esses resultados encontrados até o momento. Bom, então, bom dia a todos e todas. Agradecendo a professora Catarina. Eu sou Sônia Chaves, coordenadora desse projeto. É um projeto de cooperação que envolve um grande número de pesquisadores, entre eles, né, o grupo aqui, professora Ana Maria Freire, Thaís Aranha e professora Sandra Garrido de Barros, coordenam 3 metas, além de professora Luciana Valadares Oliveira, que coordena uma das metas. É um projeto bastante ambicioso, porque eu vou apontar aqui para vocês um grande número de pesquisadores, alunos de graduação, de pós e também de residentes, e a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho, né? Aproveitando também aqui, agradecendo a presença de Silveira, que é técnico de prótese dentária, também do grupo de pesquisa. Eu vou partir de um ponto que eu considerei de pontos de partida e chegaria a pontos de chegada, se refere a um objeto, né, que é a prótese dentária, que, na perspectiva de uma filosofia reflexiva e, diria assim, mais pública, são objetos que estão conectados com muitos outros objetos, inclusive emendas parlamentares, que, na verdade, o que nos move aqui são princípios éticos e humanos de solidariedade, que vai fazer com que essa pesquisa também, né, se desdobre em torno de um pensamento crítico, de um certo desconforto com o que ela vai produzir em termos de resposta. Nessa pesquisa que visa, né, na verdade, não só analisar, avaliar a política, mas também apontar perspectivas de melhoria. Me situo, sou uma mulher branca com todos os dentes, não fui mutilada durante o meu percurso, minha trajetória de vida, o que me dá talvez um certo desconforto em falar sobre pessoas que foram mutiladas em sua trajetória. Então, nós falamos aqui daquilo que foi para o movimento sanitário brasileiro, dentistas sanitaristas, aquilo que era considerado uma geração perdida nos anos 80, com o primeiro grande inquérito nacional que apontou o país dos desdentados. Naquele período histórico, os dentistas consideravam que não era possível resolver esse problema dessa geração, mas que com o avanço da prevenção da chamada cardiologia moderna, nós teríamos cada vez mais dentados e, portanto, era necessário apenas que essa geração morresse, né? E, portanto, seria perdida. Isso, de fato, se modificou. Esse grupo de dentistas sanitaristas que ocupam hoje posição importante na política consideraram que é preciso e é necessário romper com essa mutilação. Então, nós vamos falar, portanto, de trajetórias de mutilação que tem a ver com posição social e desigualdades. Essa política foi implementada em 2004 e, portanto, há um imperativo de avaliá-la. Aqui essa foto é de um dos nossos pacientes aqui da Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia, um morador de rua que teve acesso à prótese dentária, e eu considero que ele representa, né, nosso interesse e nossa vontade de poder contribuir com essa política.
Como então serão os eixos da apresentação? Muitos de vocês não são profissionais da saúde bucal, a gente vai falar um pouco do edentulismo, né, que é um conceito total ou parcial, perda total e parcial, e necessidade de uso de prótese, como se deu a implementação dessa política no Brasil, que nós denominamos política de prótese dentária no SUS, em números. Ana Maria se debruçará sobre a análise dos casos concretos e Thais Rossi sobre os preços dessa prótese, né, que é uma questão importante para o Ministério do Financiamento. Ao final, eu vou tentar trazer alguns elementos das disputas nessa área, da incorporação digital, desafios para o avanço na qualidade, no acesso, redução das iniquidades. Bom, então, portanto, nós tivemos 4 metas. A primeira meta buscou caracterizar esse processo de implantação. Tem um estudo quantitativo com análise de tendência a partir de CNES, gestor, entre outros, né? Também um questionário Forms foi aplicado, né? Um questionário Forms foi aplicado, e também uma visita em loco em 32 municípios, que foi intencional, com diversidade regional, porte populacional, em termos muito pequeno, médio, grande porte e capitais, com entrevistas e observação. Essa é a meta 1, coordenada pela professora Ana Maria Freire. A meta 2, ela buscou aferir o custo dessas próteses, tendo 3 grandes subprojetos, uma de licitações para a contratação dos LRPD disponíveis, uma análise dos termos de referência, foi um grande número de TRs analisados, um modelo hipotético para a composição do custo direto e indireto, e depois um estudo de avaliação econômica em loco, a partir dos 32 casos, incluindo a visita aos laboratórios. Uma terceira meta buscou fazer uma revisão de escopo sobre análise dessa produção científica, mas também buscou fazer uma análise mais da perspectiva da etapa clínica da prótese, né, que é um elemento muito crítico. E, por fim, a gente tem uma meta 4 que está em curso, que buscou levar esses resultados, uma perspectiva na ciência de implementação e de difusão, levando esse conjunto de saberes para os gestores municipais e estaduais, buscando fazer oficinas macro-regionais com análise de proposições através da matriz SWOT, que é uma matriz de planejamento estratégico que tem uma grande contribuição nesse aspecto, tá? Bom, então vamos falar. Para os não dentistas, o mais importante é reconhecer que é um indicador, ainda com todas as críticas, muito usado na área, né? Que é essa medida que todos nós, como portadores de pelo menos 28 dentes, fazemos, né? Quantos dentes dos 28 que teríamos são cariados, perdidos, restaurados por cárie? Então, essa composição do índice vai dar essa ideia. Então, eu posso ter um CPOD de 28, mas os 28 estão restaurados. Eu posso ter 28 e ter, desses 28, 20 perdidos. Então, essa composição vai dar a ideia da média, né, de acometimento dessa doença, né, desse agravo, né, e também relacionado às doenças periodontais, que são dos tecidos ao redor da gengiva, que, ainda que não estejam no CPOD, vão apontar, né, o avanço também dessa perda dental pela doença periodontal. A gente analisa a necessidade a partir desse olhar sobre essa boca, se é uma necessidade de uma prótese fixa, parcial ou total, por tipo e por arcada, e também essa percepção da saúde bucal em torno de como o indivíduo vê sua própria saúde bucal e como ele vê o impacto dessas perdas na sua relação com a sociedade, no falar, no comer e no sorrir. Então, são elementos de autopercepção muito importantes nos questionários aplicados no Brasil desde a década de 80 por grandes estudos epidemiológicos. E também o tipo de serviço acessado por esses grupos sociais. Então, aqui também apontando a necessidade de uma interseccionalidade com classe social, etnia, gênero e também o elemento do rural e urbano. Então, o que nós encontramos, né? O adentulismo, então, ele é presente em todos os países, mas ele é maior em indivíduos com menor escolaridade e renda, mais comum em zonas rurais do que em zonas urbanas, e é maior em países ou em regiões com menor IDH. Então, há uma clareza dessa relação entre desigualdades estruturais e perda dental. Obviamente, há uma queda dessa perda dental em todo o mundo, inclusive no Brasil, né, mas ela é maior em países desenvolvidos, com alto IDH. Há uma meta do OMS, que é uma meta interessante, que busca trabalhar a ideia de que, bom, é possível ter uma boa qualidade se eu tenho pelo menos 20 dentes ou mais.
aos 80 anos, a média de 20 dentes ou mais, portanto, dos 28, eu apenas perdi 28 deles, né? Há disparidades regionais e essa comparação internacional é complexa porque os indicadores são distintos. Mas a gente vai contar aqui, por exemplo, esse caso, né, de um edentulismo parcial comum por doença periodontal na arcada inferior. O que acontece, então, no Brasil? O Brasil realizou, desde a década de 80, vários inquéritos epidemiológicos. Nós trabalhamos com a ideia dos adultos e dos idosos. Então, esse aqui é um gráfico dos adultos, mostrando a média do CPOD. Então, vocês observam que nós chegamos agora, no último inquérito divulgado em 2023, a uma média de 10,7 dos 28, que é uma queda muito importante. Então, entre 86 e 2003, 2/3 desse indicador era do componente P, né? Apontando para um modelo de extração e substituição ao tratamento restaurador, mas a partir de 2010 nós temos uma melhoria desse componente P, ou seja, a redução desse componente, e em 2023 confirma a continuidade dessa tendência. O índice CPOD despencou para 10,7, tanto restaurações quanto extrações reduziram, indicando menos dentes perdidos. Então, vocês vão dizer, poxa, de fato, o Brasil então está avançando no maior dentamento desse grupo, mas isso entre adultos de 35 a 44, tá? Contudo, entre os idosos, essa redução não foi tão significativa. Então, há um gap aí entre os adultos e os idosos, que nos inquéritos de saúde bucal são sempre numa faixa específica, que é de 65 a 74 anos. Isso em todo o mundo, é um padrão. E nós, nos últimos inquéritos, então, em 86, em 96 só foi entre escolares, 2003, 2010, 2023, vocês observam que o índice CPO dele não reduziu está em torno ainda de 24 mais ou menos. Então, em 2010, sim, observa-se uma queda de 27 para 23, contudo, essa redução ela não é tão significativa, ainda que, né, a gente ainda há uma tendência de redução, mas ela não é tão importante. Então, portanto, não é uma geração perdida como se pensava entre os dentistas sanitaristas da década de 80. Essa geração perdida ela ainda permanece. Ela continua viva entre nós, né? E qual é a questão do uso da dentadura? Então, se eu tenho necessidade de prótese, quem usa a dentadura, quem usa a prótese no Brasil, né? Obviamente, há um impacto sobre, sim, a dificuldade de comer, vergonha de sorrir ou falar devido a problemas bucais. O último inquérito, esses dados são do inquérito de 2023, né, que foi divulgado recentemente, mas a análise dos microdados ainda não estão completamente realizadas, somente um relatório mais de resumo executivo, mas se mostra que 70% dos idosos necessitam prótese, entre eles 23 bimaxilar, superior e inferior, parcial em 2 maxilares 20% e pelo menos 14 próteses em 1 maxilar, né, e cerca ainda de 36,48% são aqueles edentos com percentual semelhante em todas as regiões. Essa é uma questão de pesquisa que eu também preciso responder e não tenho resposta. Por que ainda mutilamos tanto enquanto modelo de atenção, especialmente os idosos? Lembrando, então, que esse uso de dentadura ele provoca grandes problemas, especialmente estomatites por dentadura. Há uma diferença, como eu apontei, em zonas urbanas e rurais, idade e gênero maior entre idosos e mulheres. A oferta pública de prótese é quase inexistente em todo o mundo, com algumas experiências em países de seguro social baseado em pagamento, né? Então, o caso brasileiro é um caso realmente exemplar de oferta pública que nós vamos aqui hoje analisar. Há poucos estudos sobre a qualidade da prótese. Essas fotos aqui apresentadas são fotos do nosso acervo de pesquisa, nos laboratórios que foram visitados. Então, o que o Brasil fez a partir de 2004? A resposta social que o Estado brasileiro foi inventar, né, uma invenção social de uma política baseada em um chamado LRPD. Então, era preciso incluir dentro do sistema público de saúde bucal uma ideia de uma entidade pública ou privada que pudesse fazer parte da rede para realizar a etapa laboratorial da prótese, que é o LRPD. Nós tínhamos, em 2004, aqui 90, nós tivemos um aumento de mais de 44 vezes, chegamos a 3.915 em 2024, e em 2025 a 4.102 laboratórios. Então, de todos os componentes da política, é aquela que mais se expandiu.
Então, se nós temos hoje no Brasil 5.300 municípios, pelo menos 4.000 deles têm laboratório, né? Algum laboratório a ele vinculado. Esses dados aqui estão no material que nós formulamos, né, de um folder, revelando, então, a questão da quantidade de laboratórios por região, sendo que o Nordeste domina, seguido pelo Sudeste. E o que esses laboratórios estão produzindo? O mesmo laboratório, privado ou público, ele vai ser contratado por um processo licitatório por um município para ofertar por faixas de financiamento. Bom, nós vamos analisar aqui qual a proporção de públicos e privados e como eles produzem, né, toda essa lógica da etapa clínica e laboratorial. Eu apontei aqui, então, portanto, nós temos um crescimento geral do Brasil, aqui a ideia, né, de uma frequência relativa, atingir 1,84 laboratórios por 100 mil habitantes, sendo que essa maior 2,6 na região Nordeste, seguido pela região Sul e depois região Centro-Oeste, e a Sudeste, em função da alta população, ela tem a menor frequência, né, em torno de 1,4 LRPDs por 100 mil habitantes. O que esses laboratórios fazem? Né? Eles produzem próteses. Essas próteses chegaram a cerca de 1.400.000 próteses produzidas no ano 2024 em todo o Brasil, produzidas e entregues, sendo que a maioria delas foi prótese total, 657.475, seguidas pelas parciais removíveis, as chamadas PPRs, 563.201, e uma ínfima oferta de próteses fixas, que são as fixas unitárias ou as fixas chamadas fixas parciais, de número no máximo de 3 elementos, né? 20.475. O que isso significa? Então, portanto, nós temos, ainda a grande proporção de prótese total, houve um aumento da oferta de PPR, uma redução de total, mas não a PFU como nós gostaríamos, sendo que, na verdade, ela tinha uma proporção aqui nos anos 2009 e 2010, e atualmente ela é bastante marginal nessa oferta, que para nós é um elemento chave do aumento, talvez, do próprio adenturismo. Haja visto que alguém que necessita uma prótese fixa, ao não ter acesso a essa prótese fixa, essa unidade dentária será extraída e isso vai levar a um aumento desse ciclo de mutilação decorrente do não acesso a, por exemplo, a prótese fixa em caso de endodontia, né? Aqui, então, a divisão por região do total de próteses produzidas, a maioria no Nordeste, seguida pelo Sudeste. Vocês veem que a total também, né? Nordeste, seguida do Sudeste. A PFU, curiosamente, mais comum na região Sudeste e a PPR mais comum na região Nordeste. Isso aqui, portanto, pode revelar alguns elementos interessantes de análise, né? Então, do ponto de vista dos números, nós vamos dizer que as próteses totais sempre representam mais de 50% dessa produção total, com maior produção registrada em 2024. As PPRs têm aumentado significativamente a partir de 2012, representando mais de 30%, chegando a 45,52% em 2024. As fixas unitárias bastante marginais e que, na verdade, essa produção é maior no Nordeste e Sudeste e que ela tem apresentado, ainda que maior produção da total, ela ganha em relação à fixa unitária. Então, aqui também, quem faz a gestão desse serviço? Então, a gestão ela é majoritariamente dos municípios, ainda que haja alguns LRPDs estaduais, na perspectiva de uma regionalização, e também há gestão dupla. Além disso, com relação à natureza jurídica, o que nós observamos nesse período? Né? Há um aumento expressivo da oferta de contratos com entes privados, aumentando mais 70%, 80%. Esse dado vai até 2023, nós fechamos já 2024, botando, portanto, dessas análises do modelo de oferta que a gente vai até discutir aqui, né? Desse modelo de oferta com laboratório público ou laboratórios privados. Esse material aqui fala, então, portanto, dessas esferas de gestão, predomínio da gestão municipal e estadual, seguido da gestão dupla. Você, então, vai ter uma ampliação desses laboratórios privados, chegando a cerca de 2.000 agora, 2.100 deles, né, aumentando relativamente muito mais que os públicos, e a gente vai falar dessas dificuldades. Né? E com relação
a distribuição regional, mais da metade são serviços classificados como instrumentos públicos e as regiões Sudeste e Sul apresentam maior incremento dos segmentos privados ao longo dos anos. Eu vou trazer agora uma análise que está dentro de uma perspectiva do qualitativo, que vai falar um pouco do como se dá, então, nessa lógica da licitação, o padrão dessa oferta, de como se espera que essa prótese total ou parcial removível, ou a chamada PPA, né, a prótese parcial acrílica, que é um elemento, talvez, se pensar se o que está registrado ali é PPR ou PPA, né, porque a PPR requer uma base metálica, porque ela dá mais estabilidade, mais reconhecida do ponto de vista técnico-científico, enquanto que a PPA é vista como uma provisória, mas de má qualidade de uma prótese para pobres, né? Então, vamos refletir sobre isso. O que a gente observa a partir dos especialistas? Espera-se que a execução dessa prótese seja de 6 etapas. Por quê? Se você não tem uma moldagem funcional, com a segunda moldagem, a garantia de uma qualidade melhor desse processo de fixação, você vai, muito provavelmente, garantir que essa prótese não vai ter boa adaptação. E ela será abandonada em seguida, né? Então, o que nós observamos, né? A execução entre 3 a 4 etapas, e não em 6. Não há realização de moldagem funcional apenas em poucos casos. Ana Maria poderá falar um pouco mais sobre isso, né? Algumas regiões, com relação à tonalidade e tamanho dos dentes, apenas uma opção de cor, 2 ou 3 tamanhos. Isso, então, revela que a harmonização facial não é possível nesses casos, né? Porque se eu tenho dentes, pouca opção e poucos tamanhos, com relação à tonalidade de gengiva, apenas uma tonalidade, depois Silvio pode até falar qual é mais comum. A montagem em articuladores não é feita em muitos deles. O planejamento e preparo da boca para PPR não realiza o preparo de boca para que haja os pontos de contato, né, para que ela seja bem adaptada. Os controles, né, de acompanhamento posterior, da adaptação desse uso por esse usuário, dessa prótese, como ela é feita, e também você tem problemas importantes no ajuste dessa prótese, que não necessariamente realizado na atenção primária, fica a cargo do laboratório, se é um relatório privado, quando ele vai voltar, e o CEL também fazendo controle. Portanto, a gente considera que esses elementos influenciam muito fortemente na qualidade técnico-científica dessa prova. Aqui, na verdade, é uma análise bem preliminar que a gente tem feito a respeito dessa trajetória profissional de quem executa a política, né? Quem são esses indivíduos, onde eles se situam, sua formação, a depender do posto populacional. O que a gente observou é que nas capitais você já encontra muitos especialistas, mestres, doutores e professores que atuam em centros de especialidades odontológicas, atuando na prótese como protesistas, mas você tem nos pequenos municípios, são generalistas, contratos precários, muito limitado acesso à formação e aprendizagem informal em prótese, né? E você vai ter uma variação aqui importante também na própria formação dos técnicos de prótese dentária, que são aqueles que aprendem uma perspectiva talvez até pré-capitalista, né, da relação mestre-aprendiz a realizar uma boa prótese dentária. Era necessário até refletir um pouco a respeito até dos práticos no Brasil, a relação entre o dentista prático, que ainda existe em muitas localidades, e esse aprendizado em serviço da relação mestre-aprendiz. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Ana Maria Freire, para que ela nos mostre em profundidade os casos que foram visitados. Bom dia, gente. Obrigada, Soninha. Obrigada, Kátia, pelo convite. Agradecer ao Instituto de Saúde Coletiva. É sempre um prazer, né, voltar para cá. E acho que a gente hoje vai ter a proposta de ter mais um tempinho, né, para discutir e apresentar os resultados dessa pesquisa. São resultados já em fase avançada de análise, né, mas tem alguns aspectos que a gente ainda está se aprofundando. E como Soninha já trouxe, né, o panorama dos dados secundários e também do questionário, que a gente teve mais de 1.800 respostas válidas dos gestores municipais, eles vão cada vez mais convergindo, né? E essa etapa qualitativa, onde a gente tentou fazer uma análise, né, está construindo essa análise em profundidade de 34 casos, considerando aí pelo menos dois casos que foram pilotos, mas que a gente conseguiu validar e obter os resultados, né? Então, provavelmente, eles também vão entrar na nossa análise final. Então,
como Sônia já trouxe, a gente fez uma rodada via questionário eletrônico, né, com os gestores, e a partir disso a gente fez uma seleção, né, intencional, a partir de alguns critérios, para uma amostra inicial. A gente tinha a previsão no projeto de fazer 20 casos, mas aí a gente ampliou essa amostra e foi ampliando até obter também uma maior diversidade, né, dessa realidade e, ao mesmo tempo, também uma saturação daquilo que a gente estava encontrando nos diferentes modelos, né? A gente fez entrevista semi-estruturada com gestores, né, e responsáveis pela área de saúde bucal dos municípios, profissionais, né, cirurgiões dentistas, técnicos de prótese dentária, auxiliares, quando estavam presentes, e alguns usuários, né. Teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa daqui do Instituto, e aí só reforçando alguns critérios que foram utilizados para compor esse grupo, né? Região e porte populacional. Então, a gente trabalhou com um grupo de capitais de grande porte, acima de 100 mil habitantes, um grupo de municípios de médio porte, um grupo de pequeno e muito pequeno porte. Muito pequeno é considerado até 20 mil habitantes e pequeno entre 21 e 50 mil. A gente se baseou também numa proposta de classificação que a nova portaria de financiamento do Ministério da Saúde tem trazido a partir desse porte populacional. Lembrando que a maior parte dos municípios do Brasil, né, mais de 70% estão nesse grupo aí entre muito pequeno ou pequeno porte, né, de até 30 mil habitantes. Quanto à faixa de financiamento federal, a gente também procurou compor uma diversidade dentro das 4 faixas que estão previstas no Ministério da Saúde, né, que vai entre a faixa 1 de 20 a 50 próteses por mês, a faixa 2 de 51 a 80, a faixa 3 de 81 a 120 próteses e a faixa 4 acima de 120. Também buscamos compreender quais os tipos de prótese, né, vários casos que ofertam a maior parte oferta prótese total, como a gente vai ver, e prótese parcial, nessa variação, e alguns poucos casos que ofertam a prótese fixa unitária ou os 3 tipos, né? E a gente chegou também numa diversidade de modelo de oferta que, a princípio, a gente pode agrupar em 3 grandes modelos, né? Que seria o 100% público, onde tanto a etapa clínica da prótese quanto a etapa laboratorial é feita pela rede própria do município. 100% privado, quando o município contrata de um prestador privado tanto o cirurgião dentista quanto a etapa clínica, a etapa laboratorial, e oferta combinada, onde você vai ter uma diversidade maior de desenhos entre a etapa clínica e a etapa laboratorial, combinada em rede própria do município ou do estado e combinação aí com a parte do serviço terceirizado, né, sobretudo a etapa laboratorial. De gestão, a gente viu, a maior parte dos casos são municipais, pegamos também alguns casos estaduais e um caso na modalidade de consórcio intermunicipal. A gente buscou também contemplar, né, diferentes índices de vulnerabilidade social, diferentes níveis de cobertura de equipe da saúde da família em municípios com e sem centros de especialidade odontológica, que é o CEL. Aqui esse quadrinho ainda é preliminar, mas é uma síntese da composição teórico-metodológica que a gente está utilizando no estudo, né, que agrega elementos da avaliação executiva, de ver, né, como é que a política está sendo implementada, como é que os recursos estão sendo utilizados e tentar trazer uma resposta em tempo mais oportuno para a gestão, mas ao mesmo tempo também combinamos elementos da avaliação normativa, né, em que medida essa intervenção está obedecendo ao que foi desenhado pela política do Ministério da Saúde. Soninha até trouxe essa comparação, por exemplo, do que estava previsto no protocolo clínico e como a gente tem encontrado na realidade, e elementos também da análise de implantação, tentando entender também quais são os fatores, né, que facilitam ou comprometem a implementação. E a gente buscou sistematizar os dados também com apoio aí na análise a partir dos componentes do sistema de saúde, né? Então, quando a gente olha nesse panorama, né, dos 34 casos, a gente chegou num grupo de 12 capitais, correspondendo aí a 35,3%, e cerca de 30% dos municípios de até 30 mil habitantes. E tivemos aí um número menor de representantes, mas contemplando aí a diversidade regional,
os municípios também de médio porte, grande porte e, em alguns casos, como eu falei para vocês, estadual. Em relação à questão da vulnerabilidade, o grupo ficou diverso, né? Metade está entre alta e média vulnerabilidade e cerca de metade ficou entre baixa e muito baixa vulnerabilidade social. Em relação à faixa de financiamento, majoritariamente, né, 60% está na faixa 1, ou seja, produz até no máximo 50 próteses por mês. E em relação aos tipos de prótese, a gente teve aí uma parte significativa que só faz prótese total, incluindo 4 capitais, né, então 20%. 53% dos municípios visitados fazem prótese total e parcial, incluindo essa questão que Sônia já destacou, que uma parte dessa parcial é considerada, né, por alguma parte da literatura da prótese dentária como uma prótese provisória e não como uma prótese definitiva, né? Então, não é possível também mensurar com tanta qualidade, né, e fidedignidade em que medida os gestores lançam, às vezes, próteses acrílicas como próteses parciais removíveis, sendo que são consideradas próteses provisórias, né? Então, isso é uma questão também para qualificar. A própria qualidade da informação, né, afeta. E a gente viu que 26,5% fazem os 3 tipos, né? Que aí inclui a prótese fixa unitária, além da prótese parcial e da prótese total. Em relação ao modelo de oferta, o que a gente pode destacar aqui que fica bem interessante para a nossa discussão, né? A gente tem 100% público, foram encontrados 6 casos, onde o cirurgião dentista e o laboratório, a estrutura laboratorial é feita no CEL, no Centro de Especialidades, né? Sendo que desses 2 ofertam prótese fixa e a metade desse número aí, 100% público, só oferta prótese total. Na parte das entrevistas vem muito forte a dificuldade, né, de manter a estrutura necessária para a função metálica da estrutura metálica da prótese parcial. Então, os gestores apontam isso, né, as exigências de engenharia mecânica e vigilância sanitária não permitem, né, dificultam muito a manutenção desses serviços. Isso foi uma fala recorrente para a dificuldade de ofertar prótese parcial nos laboratórios públicos. E tivemos também a mesma quantidade, né, 6 casos, onde 100% da oferta é feita pelo prestador privado. Então, o dentista vem junto com toda a estrutura, né, faz a parte clínica, ainda que essa parte clínica seja feita na estrutura do município. Então, o profissional ele é contratado do laboratório privado, mas ele faz a parte clínica na UBS, por exemplo, né? A maior parte foi feita na própria UBS. E veja que são municípios que não têm CEL, né? Então, isso aí é uma correlação aí que a gente já verificou. E a grande maioria dos municípios a gente inclui nesse bloco de oferta combinada, onde a maior parte é feita pelo cirurgião dentista do CEL, né, da atenção especializada. Uma pequena parte é composta também, apenas 2 capitais a gente encontrou, feito também pelo cirurgião dentista da atenção primária. E em alguns locais você tem um cirurgião dentista que é do município, ele não é do centro de especialidades, mas ele é de um outro serviço ambulatorial que é feito no município ou mesmo na própria UBS, mas não é o dentista da atenção primária, ele é um dentista que só faz prótese, né, que é também um desenho diferente. O fato de ser feito na UBS não significa que é um processo de trabalho incorporado na atenção primária. Ele é um dentista especialista que só faz prótese, mas ele usa o consultório da unidade básica de saúde para fazer a prótese, né? Então, são realidades também diferentes. E aí, gente, em relação à gestão, né, alguns destaques que o qualitativo vem mostrando, que a maioria não realizou levantamento da necessidade de prótese. Então, assim, tem uma dificuldade, apesar de 60% ter sistema de regulação, tem uma dificuldade de conhecimento, atualização, o diagnóstico dessa fila. Então, tem filas ali de 3, 4 anos, onde não se sabe exatamente se aquela fila é real, né? Então, uma dificuldade de monitorar e fazer um controle também dessa gestão da fila e a própria levantamento de necessidade
atualizado. A maioria dos municípios possui algum documento orientador para fluxo de encaminhamento, principalmente, e a maioria não realizou, não soube informar se teve alguma capacitação ou ação de educação permanente sobre o tema da prótese dentária. Então, a gente vê aí outra fragilidade. E um último destaque que vale a pena nesse bloco da gestão é a avaliação da satisfação ou percepção do usuário, que também é muito incipiente, né? Eles geralmente trazem uma percepção vaga de que quando tem reclamação é feita a troca, né, ou ajuste, mas não há um monitoramento sistemático dessa satisfação do usuário após o recebimento e nem depois de um tempo se aquela prótese está sendo utilizada ou não, né? E aí essa tabelinha mostra um pouco a síntese do grupo das capitais, e o que eu queria destacar é justamente isso. Pela prevalência, todas as capitais possuem CEL, né, e a gente vê que é feito pelo cirurgião dentista do CEL majoritariamente, só que há um crescimento, né, comparado aos dados nacionais, convergente com esses dados nacionais que Sonia apresentou, de que você tem aí um aumento da oferta da etapa laboratorial pelo setor privado, né? Então, você garante aí a etapa clínica pelo cirurgião dentista especialista do município, né, do centro de especialidades, mas cada vez mais a prestação do serviço laboratorial privado. No grupo de municípios de muito pequeno e pequeno porte, a gente já vê uma diversidade maior, ainda que haja um predomínio você vê 100% dos laboratórios, nesse caso aí, são privados, né, da etapa laboratorial, mas você vê ali já um misto e uma invasão, né, digamos assim, um crescimento cada vez maior do cirurgião dentista contratado no laboratório privado para fazer também a prótese, né? E aí, dentro da argumentação, a gestão traz a dificuldade, às vezes, de ter o profissional especialista no município para fazer a prótese. Então, acaba contratando tanto a etapa clínica quanto a etapa privada do prestador, né? Então, isso aí também a gente vai vendo esse desenho, né? Desse modelo. Aqui são algumas fotos, só para vocês terem ideia, né? Uma estrutura de um laboratório, um dos laboratórios públicos visitados, por exemplo. Aqui um outro laboratório público, já um espaço, né? Estrutura física relativamente pequena, mas com a quantidade de equipamentos um pouco melhor. São equipamentos, destaca-se que um elemento que também apareceu muito no qualitativo é que no início a política, né, em 2004, a partir da implementação da política, foram doados equipamentos, teve incentivo para montar os laboratórios públicos, né, os laboratórios regionais de prótese, junto também com a implantação dos CELs. Então, muitos locais receberam e montaram os seus laboratórios públicos nesse período. E isso já são mais de 20 anos, né? Completou 20 anos ano passado. Então, assim, muitos gestores trouxeram que os equipamentos estavam defasados, que eles tinham dificuldade de trocar, de atualizar também, de modernizar a infraestrutura desses laboratórios. Então, isso também é uma questão que aparece relacionado ao laboratório público. E o laboratório privado, você vê geralmente ele com estrutura maior, alguns já com incorporação de máquinas que automatizam algumas etapas da produção. Você vê uma organização mais em linha, né, de produção. E encontramos também estruturas muito precárias de laboratórios que, inclusive, terceirizam ou quarteirizam algumas etapas da produção, né? Então, assim, laboratórios que não tinham condição nenhuma de estar em funcionamento, mas que prestavam serviço para o município. E aí a gente vê a questão da incorporação da tecnologia digital, né? Um futuro próximo no SUS, né? Uma pergunta assim no sentido para a gente provocar a discussão, mas que a gente na coleta de dados empírica viu que já é uma realidade no setor privado. A maioria dos gestores, dos responsáveis pelos laboratórios privados, considera que o valor pago não compensa a oferta pelo SUS, mas a gente encontrou, por exemplo, na nossa amostra, 2 laboratórios privados que estão investindo nessa tecnologia de oferta digital e consideram que
em curto prazo vão conseguir ofertar pelos seus contratos nos municípios, mas que isso depende também da quantidade de contratos que eles conseguem manter e também do preço que eles conseguem estabelecer com os municípios para poder incorporar tecnologia digital. Mas, de maneira geral, a oferta pelo setor privado da prótese digital já está bem consolidada. E há uma percepção positiva da maior parte dos gestores dos serviços, aí no caso gestores municipais ou estaduais, de que é um futuro necessário, que vai melhorar muito e ampliar a capacidade de oferta, né? Inclusive aquela estrutura, aquele problema da infraestrutura para fundição metálica da PPR, isso deixaria de existir, porque você substitui por scanner digital e impressoras 3D, né, e você elimina várias etapas que são feitas de forma manual. E a gente viu alguns locais já com algum projeto, alguma experiência de implantação, mas os gestores citam alguns entraves, como o custo de aquisição dos equipamentos, a manutenção, a própria vida útil, né, e a questão dos profissionais habilitados para fazer e também o treinamento de outros profissionais. E por parte dos técnicos de prótese dentária, a gente escutou muito a questão da falta de estrutura dos laboratórios, a capacitação técnica, né, a baixa capacitação técnica e a baixa remuneração também no âmbito do SUS. Muitos técnicos relataram que deixaram de ser, por exemplo, carga horária exclusiva no público e passaram a ter o seu próprio laboratório de prótese ou trabalhar também para o setor privado, porque a remuneração também não compensava. Então, tem elementos aí do mercado, né, que também precisam ser considerados na complexidade da análise. E a gente destaca algumas iniciativas em curso do Ministério da Saúde, como a compra de equipamentos, né, tinha uma chamada aberta até ontem para os gestores solicitarem equipamentos para prótese, para incorporar o fluxo digital. E a gente tem também a Coordenação Geral do Ministério da Saúde iniciou também um TED, né, um termo de execução descentralizada, para fazer projeto de implantação do fluxo digital em 5 locais no país. Então, acho que são iniciativas importantes que vão trazer respostas também para ver em que medida a gente consegue resolver e qualificar e ampliar uma parte dessa oferta a partir da incorporação digital. Aí um pouquinho de exemplo, né, de como é que funcionam essas impressoras. E aí, gente, só para sistematizar a questão de alguns pontos críticos e dificuldades do laboratório público que o qualitativo mostrou, né? A questão da falta de técnicos de prótese dentária para suprir a demanda. Então, muitos gestores trouxeram, até gostaria de ampliar minha capacidade de oferta pelo laboratório público, mas eu não consigo contratar, eu não tenho técnico disponível, a questão da remuneração. Então, isso também é uma questão, né? O provimento desses profissionais. A grande quantidade de afastamentos médicos, tanto dos técnicos quanto dentistas, também foi um problema frequente relatado pelos gestores desses casos, e problemas com o cumprimento e disponibilidade de carga horária. E também aparece o elemento da resistência dos profissionais a realizar outros tipos de prótese. Por exemplo, aquele laboratório que só fazia prótese total, ele tem dificuldade, às vezes, de aceitar a fazer a prótese parcial ou mesmo a prótese fixa, que a gente sabe que tem algumas tecnologias hoje na odontologia que facilita a confecção de próteses fixas unitárias, como, né, pinos de fibra de vidro, enfim, materiais que já vêm de algum jeito pré-fabricados e que o dentista pode conseguir adaptar para fazer de maneira mais ampla. Dificuldade de ampliar a capacidade de produção, né, a infraestrutura, equipamentos antigos, defasados, dificuldade no processo de compra, então, assim, muita descontinuidade dos processos de licitação e compras, baixa incorporação tecnológica, ausência dessa questão da infraestrutura necessária para prótese parcial, removível, ausência de procedimentos operacionais padrões e treinamento, bem como uma fragilidade aí na atualização desses profissionais. Nos serviços que contratam do setor privado, aparece também uma diferença muito grande entre os laboratórios. Então, a gente viu laboratórios que são feitos desde o fundo de uma casa, numa pequena garagem, até laboratórios com alta estrutura, de grande porte. Então, isso também afeta
a capacidade de produção e a qualidade, uma grande variabilidade na infraestrutura, no RH, nessa caracterização de prótese que Soninha chamou atenção. Então, assim, tem laboratórios privados que conseguem entregar uma prótese que você vê que ela esteticamente tem uma customização, é muito próxima de uma gengiva natural, enquanto tem outros laboratórios que entregam próteses muito ruins do ponto de vista estético, né? E descumprimento das etapas estabelecidas no termo de referência. Thaís vai poder falar um pouco mais sobre essa parte dos termos de referência contratual. E a gente tem também laboratórios que estão localizados em outros estados e que ganham os processos licitatórios, e que essa questão da logística de entrega também afeta os prazos e a qualidade da prótese, né? Então, uma fragilidade muito grande aí desse processo de contratação e fiscalização desses contratos. Bom, já estou finalizando, e aí a gente poderia, né, trazer aí uma síntese. Soninha, no final, vai fechar com algumas recomendações, mas o que a gente já vê que o qualitativo já mostra, né? A necessidade de um fortalecimento do cofinanciamento tripartite. O cofinanciamento estadual ele é muito baixo, né, em escala nacional, e na nossa amostra qualitativa também apareceu. Há necessidade de investimento em educação permanente, educação continuada, e também o incentivo à própria formação do técnico de prótese dentária e especialistas em prótese em algumas regiões, pensar estratégias de provimento, incentivo, né, ao cumprimento das metas de produção, porque a gente viu que, gente, mesmo municípios que estão na faixa 1, que são 20 próteses mensais por mês a faixa mínima, a gente viu alguns casos de descontinuidade na oferta que compromete ele não alcançar nem essa quantidade mínima de 20 próteses por mês, né? Então, a gente vê aí alguns problemas mesmo em algumas realidades. A questão do sistema de regulação é um ponto positivo, então a saúde digital, né, a informatização das UBSs e dos centros de especialidade odontológica não é realidade 100%, mas a gente vê um número crescente disso, e isso vai favorecer com que a gente qualifique os protocolos, os critérios de equidade, a transparência da fila, né? O manejo do próprio absenteísmo. Há uma parte que precisa também ser qualificada do ponto de vista da gestão são indicadores de monitoramento, então a gente pensar que indicadores associados a cofinanciamento, a gente sabe que tem um efeito importante no processo de trabalho, no alcance de metas, mas também indicadores de gestão para o acompanhamento dessa qualidade da prótese, para além da questão quantitativa, porque a gente vê que a gestão faz um monitoramento muito mais relacionado à quantidade de entregues de próteses que foram produzidas e entregues, né? Então, a questão da satisfação do usuário e do uso dessa prótese ainda é uma lacuna importante. A relação com o laboratório privado, eu vou deixar para a Thaís aprofundar, e a questão do fluxo digital também é algo em andamento, e eu diria que é um embrião em muitos lugares, e que a gente tem aí um futuro promissor para essa incorporação tecnológica. Então, gente, é isso. Vou passar para a Thaís. Passei um pouquinho, não foi, Thaís? Dos meus 20 minutos. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes e a quem vai nos assistir depois online. Eu fui responsável por coordenar a Meta 2 e queria agradecer a toda a equipe que fez parte dessa meta. Temos aqui Silvio Silveira, um dos grandes colaboradores, um pesquisador que ajudou muito nessa meta. Silvio é administrador e técnico em prótese. Munira também, Munira Calais, que nos ajudou, trabalhou muito nessa meta no que se refere aos TRs. Antônio Fernandes, que é economista. E o Danilo Aioki, que é estatístico e também vem nos ajudando e trabalhando em conjunto. Então, a Meta 2 buscou se debruçar sobre a oferta de próteses dentárias convencionais no SUS, uma análise de preços praticados em cidades brasileiras, mas o nosso olhar além do custo e do preço, buscando aí refletir que elementos eram esses que estão presentes para além do custo e do preço de oferta da prótese.
Bom, então a Meta 2 foi estruturada em 3 subestudos. O primeiro deles, estimativa de custos para a produção de próteses dentárias convencionais, prótese total, parcial removível e prótese fixa unitária no SUS. O segundo subestudo, uma análise dos instrumentos licitatórios, ou seja, a gente queria entender como se dá a oferta hoje no SUS a partir de uma análise desses instrumentos de licitação municipais. E o terceiro subestudo, que aí foram realizados estudos de caso em municípios selecionados, conforme a Ana Maria já apresentou aqui, buscando compreender a estrutura de custo nessa oferta de prótese. Bem, então, o primeiro subestudo, que era uma estimativa sobre casos hipotéticos a partir de protocolos do Ministério da Saúde, buscava estimar esses preços e os custos para essa oferta de próteses, lembrando que eram próteses convencionais, tá certo? A partir do protocolo do Ministério da Saúde. Então, foi realizada uma avaliação econômica parcial com os protocolos do Ministério da Saúde, seguindo todas as etapas que estavam ali preconizadas, e os custos das etapas laboratoriais foram baseados nesses casos hipotéticos que eu vou falar a seguir. Então, a estimativa de custo envolveu 5 etapas. A primeira delas, identificação dos materiais necessários para a confecção de cada prótese. A segunda, estimativa da dosimetria de cada material. Então, essa foi uma etapa que levou bastante tempo para que a gente pudesse fazer essa estimativa de dosimetria. O custo dos recursos consumidos, os custos fixos para a confecção dessa prótese, e aí a estimativa, então, do custo total. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas essas são as etapas que estão nos protocolos do próprio Ministério, sobre as quais a gente se debruçou para construir essa estimativa dos casos hipotéticos. Como nós utilizamos apenas as recomendações do Ministério, baseando-se nas etapas e nos protocolos vigentes, nas faixas que existem hoje de indução, e trabalhando com a hipótese de laboratórios apenas fornecendo e produzindo próteses para o setor público, foi constatado que a faixa 1 não seria suficiente, então trabalhamos aí com a produção de 70 próteses por mês numa área de um laboratório de 40 metros quadrados, com a inclusão de todos os equipamentos, porque conforme Sônia já trouxe, nós observamos que a prótese fixa unitária é a menos ofertada. Então, nessa estimativa, a prótese fixa unitária está incluída, como também as demais, considerando todos os trabalhadores necessários e todos os elementos que compõem o custo fixo mensal de um laboratório de prótese. Então, chegamos aí a essa ficha técnica, esse modelo, onde aplicamos todas as etapas que já mencionei, e um aspecto importante é que a consulta dos valores dos insumos foi feita em um fornecedor nacional, que é o maior distribuidor do país, e que entrega em todas as cidades brasileiras sem frete. Então, a partir disso, foi possível extrapolar essa estimativa para o cenário brasileiro, por conta desse grande fornecedor, no período de busca aí, de julho a outubro de 2024. Além disso, aplicou-se o markup, que é uma taxa de marcação e que contém aí todos os custos para que a gente possa se aproximar do preço de oferta real de uma prótese nesse cenário estimado. Bom, então aqui podemos ver que a distribuição dos custos fixos mensais, chegando aí nesse valor de R$ 15.832,68, numa margem estimada de lucro de 23,9%, considerando todos os tributos, né? Considerando que essa empresa é do Simples Nacional, conforme vimos nos estudos qualitativos que realizamos, e aplicando essa fórmula do markup para todos os valores. Então, considerando o exposto, o valor estimado para a prótese total foi de R$ 359,89, para a prótese parcial removível de R$ 393,50 e para as próteses fixas unitárias de R$ 259,05. Avançando, passando para o segundo subestudo, nós nos debruçamos nos termos de referência dos processos licitatórios municipais, a fim de comparar o estimado e o que efetivamente vem sendo praticado pelos municípios. Então, o objetivo foi analisar os preços unitários e características desses instrumentos licitatórios para a contratação de entes privados por cidades brasileiras. Então, foi um estudo documental, onde fizemos a busca dessas licitações em portais públicos, mas também em portais privados que aglutinam essas licitações, para que a gente pudesse ter acesso aí a mais licitações e termos de referência, com as palavras-chave LRPD e todos os tipos de prótese, e fizemos
dois tipos de análise nesse estudo, uma análise com abordagem qualitativa e de abordagem quantitativa. O curso de abordagem qualitativa utilizou esse plano de análise baseado aí, no referencial dos componentes do sistema de saúde de Sousa e Bahia. E o estudo com abordagem quantitativa foi uma análise descritiva, e fizemos também uma análise bivariada, utilizando aí como variável dependente o ponto de corte de indução do Ministério da Saúde. Então, o cofinanciamento federal ele tem o valor de R$ 225. Então, foi o ponto de corte da nossa variável dependente. Então, mostra, né, essa tabela vai mostrar o montante de recursos destinados. Então, na análise dos 339 TRs, são 57.972.618, com uma média de preços praticados de R$ 329,48 para a prótese total maxilar, R$ 323,25 para a prótese total mandibular, R$ 339,28 para a prótese parcial removível maxilar e R$ 335,01 para a prótese parcial removível mandibular. Já a prótese fixa, a média foi de R$ 239,16. Chama a atenção as diferenças regionais, né, com o predomínio aí da oferta e dos valores praticados maiores no Nordeste e no Sudeste, mas também de características dos certames. Então, foi observado que naqueles editais onde tinha disposição de terceirização já prevista, os valores de oferta das próteses eram maiores, além daqueles editais onde tinha muito bem delimitado e muito bem construído qual era o papel do laboratório e do município. Então, nesses casos, a gente também observou mais municípios que faziam coparticipação, cofinanciamento municipal. Avançando, então, para os estudos de casos realizados nos municípios sobre a estrutura de custos para a oferta das próteses. Então, a gente analisou o custo total, né, montando aí metodologicamente, fazendo uma análise de situação desses LRPDs, uma avaliação econômica através de uma conformação de estruturas de custo e formação de preço. A gente contou, né, com o apoio de Antônio, que é economista, Antônio Carvalho, e ele fez uma adaptação de um modelo vertical para essa análise econômica que busca aí recompor todas as estruturas de custo para oferta da prótese dentária. Então, seguimos, né, essa fórmula do preço de venda, considerando custo direto, custo variável, custo fixo indireto, as despesas administrativas e comerciais logísticas, os impostos e também a margem de lucro. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com gestores das secretarias municipais, dentistas e proprietários dos laboratórios. Também realizado um importante roteiro de observação in loco, onde podemos observar as características que a Ana Maria já trouxe, de como era esse laboratório, quanto, né, de medida ali, qual era o espaço físico, os equipamentos. Então, esse roteiro foi bem importante para o nosso estudo, além da análise documental dos instrumentos licitatórios, chegando aí numa análise de dados de 12 casos de municípios e de laboratórios. Então, aqui a gente pode observar as diferenças de oferta. Em azul, a gente vai ter os custos mais impostos, sem lucro. Essa linha contínua laranja é a indução do Ministério da Saúde, de R$ 225, que é de cofinanciamento federal. E em cinza, a gente tem o preço final da oferta. Então, a diferença entre a linha azul e a cinza é o lucro. Então, a gente vai observar as diferenças de valores praticados, que coadunam com os estudos que Sônia já tinha apresentado, com maiores valores na região Nordeste e também maiores valores a partir de alguns municípios da região Sudeste e Sul, com diferenças também nas margens de lucro que são praticadas por esses laboratórios e entes privados. No que se refere à prótese parcial removível, essa diferença ainda é maior, né? Os municípios do Norte têm um valor menor de oferta, os municípios do Nordeste têm um valor maior e considerando aí que a partir do Sudeste a gente começa a ver maiores valores também praticados, Norte e Centro-Oeste com valores menores de oferta da prótese. E na prótese fixa também, os municípios do Norte com valores menores, e aí a gente chama a atenção de que estão bem próximos a essa linha, a esse padrão de oferta do Ministério, ou seja, uma ausência de cofinanciamento municipal. Então, o valor que é repassado pelo Ministério é o que é o valor, muitas vezes, repassado para
os entes privados que são contratados, diferente aí de outras regiões como a Nordeste, que tem uma contratação com valores maiores dessa prótese, e do Sudeste. Então, em síntese, quando a gente compara esses 3 estudos, a gente observa que existe um bom, importante valor de participação do cofinanciamento federal das próteses dentárias do SUS. Quando a gente analisa a prótese fixa unitária, isso representa 94,1%, seguido da prótese total de 68,9% e a prótese parcial removível de 66,7%. A gente observa que a diferença, em média, quando a gente compara o modelo que construímos com os TRs e o que é ofertado pelo Ministério da Saúde, fica em torno da prótese total de R$ 101 a R$ 134 de diferença quando existe um cofinanciamento municipal para a prótese total, na prótese removível de 168 a 111 e a prótese fixa unitária é onde o município faz um menor cofinanciamento, que é de R$ 34 a R$ 14 a diferença. Bem, então, dentre os 3 tipos de prótese, nós vimos que a prótese fixa unitária é a melhor cofinanciada, mas é a menor produzida até a presente data. Naquele gráfico que Sônia mostrou, a gente vê que ainda é muito incipiente a produção de prótese fixa unitária no Brasil. Seguindo aí da prótese parcial removível e da PT, com a diferença dos valores que eu já mencionei no quadro de síntese, e a gente destaca a grande importância de refletir sobre a qualidade dessa prótese entregue. Não apenas sobre o custo ou sobre o preço de oferta, mas qual é a qualidade dessa prótese, quais são as etapas que constam no certame, se esse ente privado cumpre e efetivamente consegue produzir efeitos e mudanças nas vidas dos usuários que estão recebendo essa prótese, e também a importância do cofinanciamento tripartite, pensando aí em elementos indutores de equidade, pensando, né, na diversidade, nas disparidades que vivemos no cenário brasileiro. Vou passar aqui para a Sônia fazer a conclusão. Obrigada, Thais. Gente, vocês não apertaram a mente, não? Eu fiquei com a mente apertada aqui, viu? Thais realmente apertou minha mente. Esse estudo de custo, de preço, que eu estou aprendendo com o Silvio, gente. Olha, foi uma demanda do Ministério da Saúde. Ele queria saber quanto realmente era o preço, quanto custava a prótese. Então, na verdade, o nosso interesse científico era avaliar o impacto. Em que medida os municípios que tiveram incorporação do LPD tinham, de fato, maior uso de prótese do que aqueles sem. Então, nossa proposta era pensar os inquéritos epidemiológicos e analisar impacto. Mas, como vocês sabem, o cientista é diferente de gestor. O gestor se interessa, obviamente, pela questão do cotidiano, ainda que atualmente a gente esteja com um estudo de avaliação de impacto, um estudo importante, mas que só se debruçou sobre o inquérito 2003 e 2010, e de fato é preciso da ajuda dos epidemiologistas, dos estatísticos, para a gente incorporar a análise do inquérito de 2023 para, de fato, a gente analisar em que medida a incorporação dessa política tem reduzido a necessidade de prótese e ampliado o uso nesses grupos que tiveram maior acesso, né? Então, o que eu vou trazer aqui agora é uma reflexão que tem a ver com a pesquisa, mas também tem a ver com o nosso papel de recomendações para o gestor, no que se refere ao que a gente está chamando apostas e disputas, incorporação digital e novas técnicas, desafios para a qualidade, ampliação do acesso e redução das iniquidades. Aqui um elogio especial a Gilson, que pensou tanto esse homem negro que usa prótese, que está no primeiro slide como esse, foi escolha minha, mas de fato a ideia dele foi que chama atenção, né? Porque nosso sorrir tem a ver com estar no mundo e ser amado pelos outros, não é? Aquele que sorri é que ele se sente acolhido, incorporado no mundo social. Eu acho que esse é o papel que a gente está trazendo aqui hoje, especialmente entre os idosos. Então, nós fizemos aqui algumas recomendações, mas o slide seguinte será mais da perspectiva da pesquisa. Então, a gente tem trabalhado com o Ministério com a seguinte proposta, né, que, na verdade, nós consideramos que o cofinanciamento federal ele é razoável, mas ele deveria ser maior para os municípios de pequeno porte e baixo IDH ou alto IVS, porque esses municípios têm mais dificuldade de cofinanciar a oferta. Deveria haver uma diferença.
Também nós estamos recomendando ao Ministério o fim das chamadas faixas de financiamento. Porque uma faixa 1 de 20 a 50, ele não vai produzir 50, ele vai produzir 20. Então, é melhor que eu pague por unidade e pague melhor do que eu pague na faixa, né? Então, a gente estamos trabalhando aí com a nova portaria, já temos uma oficina marcada com o grupo do Ministério para colaborar a partir dessas evidências na nova portaria de financiamento, né, da Instituição Federal. Também o estímulo à obrigatoriedade da oferta de próteses fixas unitárias. Vocês viram que uma análise de trajetória de mutilação vai apontar realmente para quando não há o tratamento oportuno, a perda dentária é maior. Então, se a gente não incorporar agora, essa geração perdida vai se manter ainda muito fortemente. E também a gente está propondo que haja, portanto, uma proporção mínima de produção de prótese fixa unitária dentro das portarias, que o município vai se sentir induzido a essa oferta. Não só a PT, como vocês viram, a Ana Maria mostrou, capitais, a maioria delas ofertando apenas prótese total, né? E a criação de recursos de implantação para a requalificação dos RPDs públicos, como doação de equipamentos e implantação do cofinanciamento estadual. Com relação à formação, a gente se deu conta dessa baixa formação de TPD, não é? Então, é necessário pensar não só a formação no nível nacional dos gestores sobre os TRs, mas também os TPDs, uma formulação de documento orientador com os elementos constitutivos essenciais para a garantia da qualidade da oferta da prótese, recomendação para os municípios que seja adotada a modalidade de credenciamento e não de processo licitatório. Também é uma questão que a gente está precisando avançar também, mas a gente considera que o modelo licitatório ele produz muitas soluções de continuidade. Talvez o modelo de credenciamento, se houver, pode ser mais efetivo, que a ideia de que eu posso credenciar vários laboratórios na cidade e cada um pode ofertar dentro do preço que eu estou trazendo. Vocês viram que o preço pago ele não é tão baixo, e a gente vai falar um pouco agora sobre SUS para pobres e odontologia para pobres também, né? É uma mudança da denominação da atual política de LRPD para a política de prótese dentária no SUS. Essa é a nossa proposição dentro das portarias. Então, para finalizar, nós temos uma tese em curso que está próxima de defender, de Lília. Então, ela vai trabalhar a ideia de que a política de prótese dentária no SUS criou um mercado privado, induzido pelo Estado, um mercado enorme. Nós encontramos laboratórios do Centro-Oeste que tinham mais de 111 contratos, um único laboratório com 111 municípios. Nós pensamos até em abrir um laboratório também, né? Mas, de fato, essa ilusão eu não tenho, infelizmente. Talvez sim eu tenha. Sua fortaleza como resposta social, produzindo resultados sobre o ciclo da pobreza, ela nasce junto com o Ministério do Desenvolvimento, redução da pobreza, naquele período histórico, né? A diferença entre entrega e uso e oferta e utilização, que, como eu apontei, eu posso até receber a prótese, mas a distância entre receber e utilizar é muito grande, né? Então, é preciso analisar do ponto de vista do usuário, se ele de fato está utilizando a prótese que ele recebeu, das 1.500.000 próteses entregues em 2024, qual é a proporção delas de fato em uso, né? Nós não tivemos pernas para analisar ainda o banco dos usuários, mas também não foi o foco principal, mas considero que uma pesquisa voltada para os usuários é fundamental. Também consideramos um elemento importante que é preciso analisar a relação entre o conhecimento, técnica e subjetividade pode produzir mais perda dental. É uma pergunta que a gente se faz, né? Porque nosso referencial teórico é muito baseado na ideia de que há uma economia econômica dos indivíduos de menor índice de escolaridade, em que o caminho mais fácil é a perda dentária, porque eu vou perder menos dias de trabalho e é mais fácil resolver o problema, a economia econômica. Então, essa economia econômica pode levar a mais mutilação dental associada à questão da técnica. E a prótese total ela é mais simples do ponto de vista técnico do que a prótese facial removível. Porque a total se eu tenho 4 ou 5 unidades dentárias ainda presentes na arcada superior, uma proposta de um dentista, nós extraímos logo tudo e colocamos a prótese total. Vai ser mais simples, né? Do ponto de vista, isso pode estar produzindo mais perda dental do que o que foi originalmente pensado, né? Então, essa reflexão que eu tenho feito tem a ver com minha tese de doutorado, em que a minha análise foi em torno dessas disposições incorporadas, né, inconscientes da classe popular,
de uma economia econômica e uma transformação de uma necessidade em virtude. Então, eu não posso ter acesso à endodontia, ao canal, então o caminho mais fácil é a extração desse dente e o uso de uma prótese, mesmo que ela seja uma prótese facial acrílica. Então, esse elemento é fundamental. Ainda que as tendências do perfil epidemiológico, como a gente mostrou no Brasil, né, de fato, você tem um audentamento que é extremamente positivo e não necessariamente tem a ver com a odontologia como prática, tem a ver muito mais com as mudanças estruturais, né, o acesso à pasta dental com flúor, a implementação dos programas de promoção da saúde bucal interescolares, também o acesso à escova dental. Isso, de fato, tem resultados nessa tendência de queda, mas há uma reflexão que a gente vai ter que fazer, é o que a gente está defendendo aqui enquanto política de prótese dentária. Se é um SUS para pobres ou odontologia para pobres. E então, nesse elemento, a política ainda reflete uma odontologia para pobres, focada na prótese total, com pouca prótese fixa e menos ainda a incorporação da prótese sobre implante, né? Cuja tecnologia da chamada overdentro, que é a ideia, que vocês podem ver nessa fotozinha aí, que é, mesmo no caso das próteses inferiores, que tem maior dificuldade de adaptação, né, porque ela tem pouco rebordo, então a possibilidade de fixação é menor, de equilíbrio, né, de estabilidade, você ter acesso ao implante, que é uma tecnologia cada vez mais incorporada e atualmente de fácil uso, um implante facilitaria maior a fixação dessa prótese do que o modelo da prótese convencional com bem a conduta ISO. Então, eu acho que é um elemento importante de analisar, essa não incorporação ainda da prótese sobre implante, de que forma, né? Ainda que nosso objeto não foi pensar um custo associado ao implante, mas é uma questão que a gente vai ter que pensar. E, para finalizar, essas trajetórias cotidianas de negação, de mutilação, que produzem a naturalização do flagelo social que buscamos enfrentar. Então, não podemos naturalizar a perda dental. Todos nós aqui podemos, sim, morrer com todos os dentes. E minha homenagem aqui para o professor Rossetti, que tem uma frase que eu adoro. Os animais não têm dentista e morrem com os dentes. Os homens têm dentistas e morrem sem dentes. Né? Muito bom. Obrigada. Bem, obrigado, Soninha, Thaís. Eu acho que está dando uma microfonia aí. Desliga isso aí para mim, Soninha, por favor. Pronto. Ana Maria, né, as pesquisadoras, coordenado aí pela professora Sônia. Acho que eu fiquei aqui pensando, olhando para o auditório, que pena que hoje, né, pós-feriado, a gente até espera assim, que tem uma redução, mas que tem tão pouca gente aqui hoje nesse auditório. Por que isso? Porque, independente da aproximação com o objeto da saúde bucal, as lições teórico-metodológicas que o trabalho que vocês fizeram trouxe são muito importantes, né? E, nesse sentido, eu queria destacar a importância dessa construção com vários estudos, inclusive a importância dos estudos de caso para revelar em profundidade questões que não seriam vistas, né, se vocês não tivessem realizado esses estudos de caso, e que principalmente vai trazer um diálogo entre duas coisas que são muito importantes para a política de saúde, que é a intervenção. Quer dizer, os resultados do estudo estão produzindo mudanças na própria política de saúde bucal, né? Então, se propondo a incorporar recomendações que possam melhorar a política de saúde bucal, haja vista a discussão da portaria que você citou, mas também abrir um conjunto de questões de pesquisa que vão fortalecer o próprio eixo de pesquisa dentro do observatório, né? E com isso vai trazendo as lacunas importantes que o grupo tem preenchido ao longo desses anos, né? Então, com isso, eu queria parabenizar a Soninha, em nome de Soninha, mas todo o grupo, né, que participou do processo. O segundo ponto que eu queria destacar é que eu estudei, gente, a política de saúde bucal no município de Salvador quando a política foi lançada, quer dizer, poucos anos após a política de 2003, né, eu estudei em 2007, quer dizer, tinham
muito poucos avanços ainda naquele processo. Então, com todas as questões que vocês colocaram aqui, né, hoje como resultados, a gente percebe de lá para cá, sem dúvida, né, um avanço expressivo da política de saúde bucal, e aí com esse recorte específico da laboratório de próteses que sequer eram mencionados no período. Então, acho que esse é um outro ponto que é importante destacar, né? Eu vou abrir para discussão e perguntar também, fiquem à vontade para vocês colocarem, questionarem, mas eu queria colocar alguns pequenos pontos, né, para que vocês, para iniciar essa discussão, já que o auditório está um pouco esvaziado. A primeira ponto é mais uma questão do próprio TED mesmo, em quanto tempo, né? Quanto tempo vocês estão desenvolvendo a pesquisa? Eu acho importante situar o grupo aí que está em processo de construção para poder olhar para essa dimensão também, porque não foi um grupo pequeno, como a Soninha mesmo trouxe, mas essa pesquisa incorporou muita gente, mas em quanto tempo, só para a gente ter uma ideia, né, em relação a isso. Uma coisa que eu queria destacar, que é o que a Soninha trouxe, é que assim, as próteses não são baratas, não. Assim, eu acho que estão bem remuneradas, né? E aí eu fiquei pensando, e queria que vocês pudessem comentar um pouco mais, dentro dos estudos de caso, sobre a qualidade do que receberam, né? Fico pensando que não são próteses baratas. Na área de odontologia, a gente quando falava dessa prótese parcial, né, acrílica, que é uma coisa temporária que está sendo usada como uma prótese a longo prazo, a gente chama de perereca, porque ela solta, né? Não que a outra não solte, as duas são removíveis, mas assim, era assim que as pessoas falavam no senso comum, né? Então isso é importante, porque ela está sendo usada como uma prótese parcial definitiva, né? E queria saber assim, como é que esses laboratórios estão usufruindo desse processo. Em relação à infraestrutura, né, eu vi que já há uma incorporação, uma possibilidade de incorporação da tecnologia digital nessa produção. Acho que isso é um elemento importante, mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupada também diante das questões que o mercado vai se apropriando de como que isso chegaria, né, nos municípios. Haja vista, a maior parte dos trabalhos, não, da oferta ainda está sobre a gestão municipal, mesmo que seja naquele formato que Ana Maria trouxe, né? Então, fico pensando assim nos desdobramentos possíveis dessas questões. E, por último mesmo, para oportunizar que todos possam fazer as suas questões, 2 pontos. O primeiro, se os estudos de caso que vocês fizeram coincidiram, por exemplo, os casos que foram investigados ou feitos a avaliação econômica foram os mesmos em alguns aspectos da análise de implantação, né? Eu acho que essas são questões importantes porque implica no processo de coleta, né? Então, se vocês puderem contar para as pessoas como é que foi essa visita aos municípios, eu acho que isso também pode agregar, já que tem muito pesquisador aí em processo de construção. E, por último, mesmo, Thaís, a questão do monitoramento dos contratos. Alguém mencionou alguma coisa dessa ordem, né, sobre o monitoramento dos contratos, né? Considerando, inclusive, que vocês estão fazendo uma recomendação muito importante, que eu acho que é um modelo de credenciamento, talvez ajude muito mais, né, do que o processo de licitação mesmo. É isso, assim, questões iniciais. Queria abrir a discussão, a gente faz um bloquinho. Kedri, alguém pode levar ali, por favor? Chegou. Bom dia, eu me chamo Kedri Cardoso, sou residente aqui em Planejamento e Gestão, Saúde Coletiva com área de Planejamento e Gestão. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, porque eu estava na primeira etapa que vocês trouxeram no diretório, acho que há um tempo, e não me surgiu tantas questões assim, né, como me surgiu hoje. Eu acho que também conseguir falar por mais tempo e trazer alguns detalhes fez diferença. Muito obrigada, professora. Pessoas.
porque eu estou direcionando a professora Sonia. Então, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é não ter esse controle da gestão, né, dessa que vocês trouxeram, enquanto esse levantamento de necessidade real. Isso me chama atenção, principalmente planejamento de gestão, que a gente sempre aprende da necessidade de trabalhar essa necessidade real para poder realmente incidir nisso. Então, também me chamou a atenção. Em relação, eu agora estou me debruçando sobre o setor privado dentro do setor público, então também me chamou a atenção essa etapa clínica por meio desses contratos. A professora Catarina acabou trazendo a questão anterior, né, sobre se tem esse monitoramento, como é feito, e a gente está falando desses profissionais que estão dentro do setor público, fazendo dentro do setor. Então, dentro da unidade, é uma coisa que me chama a atenção. Outra coisa que a senhora trouxe em relação à economia econômica, né, que seria essa extração dentária mediante uma necessidade desse trabalhador de voltar ativa, de ter menos dispensa. E isso realmente é dado pela noção do capital, onde nós estamos inseridos, a gente precisa analisar criticamente isso. E aí eu tenho uma pergunta, né, em relação à reabilitação. Eu sei que vocês não conseguiram, nesse estudo, por uma limitação também, que não era o objeto, analisar o usuário. Mas eu sou fonoaudióloga de formação, e aqui na UFBA a gente tinha uma professora, não sei como é que está agora, em parceria, uma professora fonoaudióloga, em parceria com a Faculdade de Odonto, que fazia essa adaptação, porque às vezes o usuário, ele não volta para dizer que deixou de usar a prótese, ou total ou parcial. Ele não volta, mas é uma questão de adaptação, porque ele já passou diversos anos, assim, além da autoimagem, da imagem que ele dá para o outro sujeito, né? Mas ele já passou tanto tempo sem a prótese, sem aquele aparelho dentário ali, que às vezes quando ele utiliza a prótese, ele não se adapta. Então não é que a prótese está ruim, uma coisa que tem que ser clara, não é o problema do odonto, é o problema às vezes dessa adaptação. Então eu queria perguntar, se desses municípios vocês viram algum caminhar dessa forma, se tinha um profissional de fonoaudiologia, ou às vezes nenhum profissional de fonoaudiologia, mas isso surgiu enquanto essa adaptação. Porque aqui a gente estava trabalhando isso, porque o usuário às vezes chega para a gente e fala assim, olha, eu não me vejo, essa minha autoimagem agora, né, que deveria melhorar, não está, porque a gente está lidando com a questão subjetiva também. Porque quando a professora traz, eu até anotei, que sorrir é estar no mundo, essa é a realidade de um sujeito quando a gente fala, principalmente de um usuário do Sistema Único de Saúde. Então, uma pessoa que está sem essa arcada dentária totalmente ou parcialmente é um sujeito que, às vezes, não se reconhece nesse mundo e utiliza desse modo, né, de usar a prótese para se colocar. Então, às vezes, essa falta de adaptação. Então, minha pergunta seria realmente essa, se vocês viram nesses municípios, ou até, né, no estudo, se surgiu isso. Muito obrigada. Oi, bom dia, tudo bom? Meu nome é Abner Pereira, eu sou cirurgião dentista. E aí, uma coisa também, gosto muito da área da saúde coletiva. E o interessante quando a gente fala sobre prótese, a gente fala sobre um problema de saúde, mas foi notável no programa agora, na pesquisa de vocês, que foi mostrado agora, e também uma coisa que nós dentistas, quando estamos no consultório, nós vemos, né? O problema protético, ele é muito mais além do que ser um problema de saúde. Ele também é um problema socioeconômico, porque enquanto a gente chega na faculdade e aí tem aquela lista de espera de pessoas esperando para terem uma prótese, nós sabemos quem é aquele público que está esperando a prótese, independente se for na faculdade pública ou na faculdade privada. E aí, quando a gente chega no consultório particular, a gente sabe sim que vamos ter um índice de pessoas mais idosas utilizando prótese por conta de problemas periodontais ou outros problemas que são oriundos da boca e também da idade, que a gente não pode tirar isso, né? Mas quando a gente fala dessa questão, também estamos falando de um problema sistêmico que vem da questão não só socioeconômica, mas também vem da questão da saúde do indivíduo. Então, um acompanhamento que hoje em dia a gente vê que a gente, junto com a Política Nacional de Saúde Bucal, foi lançado a Política Nacional de Prótese Dentária. E a gente acabou de ver que é uma coisa que tem um custo elevado. Para a gente evitar perca de dente, muitas das vezes a gente precisa do acompanhamento daquele paciente. Precisamos daquele paciente na atenção primária, na atenção básica ali na UBS, na UPA, no PSF, desculpa. No PSF, precisamos daquele acompanhamento do paciente,
no acompanhamento periodontal, no acompanhamento realmente primário, para que não ocorra aquela perca e assim seja mais barato, não só para o paciente, mas também para o Estado. Então, também não está numa hora da gente pensar além do que a gente já tem hoje de estudo e de pesquisa sobre prótese dentária, também uma ação na nossa atenção primária básica sobre tratamento ou sobre questões periodontal para podermos diminuir a perca dentária e, consequentemente, a gente diminuir ou a gente conseguir otimizar essa questão de criação de próteses? Eu vou devolver para a mesa, porque foram 3 intervenções, mas foram muitas questões. Enquanto isso, vocês pensam que a gente faz uma outra rodada, tá legal? Bom, agradecer imensamente as contribuições. Aqui a Thaís e a Ana, minha gratidão imensa a esse trabalho, né? A gente tentou falar o mínimo possível para que tivéssemos mais tempo para essa discussão, que eu acho que ela é mais frutífera. É um grupo grande de pessoas com interesses distintos, desde bolsista de graduação, que ficou responsável pela transcrição das entrevistas. Vocês sabem que não é um trabalho simples, apesar do avanço tecnológico, né? Revisão de entrevista, das observações, toda a organização desse material empírico imenso, de 34 municípios, fotografia em cada local, você tem que remover a pessoa, né? Garantir todo um cuidado aí, ético. Passar no Plataforma Brasil não é simples, então é um trabalho imenso para um projeto, como você apontou no tempo, 1 ano e meio, né? Assim, obviamente, isso aqui a gente dá para umas 30 teses de doutorado, né? Vocês viram que é um material, estou disponível para orientar, inclusive. Porque é um material empírico muito importante. Nós temos como produto um livro, que nós já iniciamos a produção de um livro que nós estamos chamando de a prótese dentária no SUS, necessidades, modelização e implementação no Brasil. Então, é preciso um livro que conte essa história, né? Que você fala de prótese, a prótese ela é vista como, especialmente aquela de sobreimplante, ela é para poucos, né? Para ricos. Custa um carro, né? Como o pessoal costuma dizer. Meu pai é desdentado total. Ele foi uma pessoa que foi vítima de um processo de um modelo de atenção mutilador. Apesar de ser uma pessoa relativamente bem situada socialmente. Então, a posição social nos anos 80 não nos retirava a mutilação. A mutilação ela era aquilo que o Anselmo falou. O modelo de atenção, eu vou na questão de Abner, depois volto ao tempo. Quando eu fiz um estágio na Espanha, logo no início da minha carreira, eu fiquei lá um período e visitei. E era assim, eu já era professora, mas eu fazia quase um trabalho etnográfico sem me dar conta que aquilo era etnografia. E, obviamente, eu como dentista me colocaram nos serviços públicos de saúde da região ali da Cacilhos da Mancha. Aí eu fiquei uns 3, me lembro bem dessa cena. E quase uma semana em uma clínica odontológica pública em que só se fazia extração. E uma das coisas que eu mais me lembrava é o seguinte: nas cubas em que o dentista fazia extração, sabe o que chegava? Não eram os dentes concariados, mas eram próteses fixas, não sobre implantes, mas próteses faciais fixas sobre a cuba. Então, se extraíam essas próteses de bocas com doença periodontal. Então, não é acesso ao recurso que vai garantir a mudança do modelo. Então, assim, como a Abner apontou, dar acesso à prótese, mesmo ao implante, se não mudar o modelo de atenção, se esse modelo de atenção não reconhecer o lugar desse outro, da sua própria boca, de como escovar melhor para garantir que aquele pilar se mantenha, foi o que aconteceu lá. Que me impressionou tão profundamente, eu falei, meu Deus, está tudo errado. E mesmo aqui na Faculdade de Odontologia, na UFBA, nós sabemos disso, mesmo com o esforço que nós temos de incorporar a escovação dentária em cada consulta, não entrega da escova, mas que o indivíduo receba um espelho facial, reconheça a sua própria boca, sua própria dinâmica
eu tenho certeza que todo mundo vai sair, vai escovar bem o dente hoje, eu tenho certeza absoluta. Lá, remover o biofilme, desorganizar, gente, é muito importante, isso aqui é tratamento. Então, esse trabalho, mesmo entre os dentistas, ainda é marginal. Entende? Então, eu incorporei a saúde como princípio primeiro da minha prática. E aí você produz doença. O que a política faz? Ela está tentando garantir o mínimo, né, de acesso à prótese, cuja população hoje é desdentada e é sem prótese. Porque o preço dela pode parecer, como você bem apontou, ela então produz um mercado aí de interessados na prótese, né? Provavelmente dentistas que nesse mercado conhecem, era um antigo TPD que se torna dentista, criou empresa, tem todo um processo aí, né, de licitatório que exige determinada documentação. Eu acho que esse elemento ele é um elemento chave que tem que estar articulado com o modelo de atenção. Isso se faz em uma portaria? Não se faz. Não se faz em portaria. Eu não vou poder escrever na portaria, só repassarei o recurso, o Ministério da Saúde, a Copa, desde que todos os pacientes com próteses faciais removíveis tenham acesso a uma orientação individualizada de escovação dentária a cada mês após a implantação da prótese. Né? Porque a prótese facial removível retém mais placa biofilme, precisa ser removida, orientado à boa higiene dessa prótese. Então, esse elemento ele pode não estar na portaria, está na formação. Está na formação, né? Um outro elemento é, será que a prótese é atenção especializada ou atenção básica? Que veja, que é um possível morto, como bem a Ana Maria gosta de dizer, que é um não realizado, né? A proposta original da política é que ela fosse feita na atenção primária, essa adequação de meio que a gente chama, né? Na área odontológica. O que é a adequação de meio? Tem um dente lá que precisa extrair, uma restauração que ele precisa fazer, faz tudo lá, deixa a boca arrumadinha, orienta escovação, ele fica beleza, remove o cálculo, está pronto para receber a prótese. Isso faz na atenção primária. Agora, o dentista da atenção primária, ele não foi treinado para moldagem, nem para fazer prótese. Então, ele recusa, né, porque não faz parte do processo de trabalho dele. Então, vamos pensar em Mendes Gonçalves, nosso grande processo de trabalho. Então, eu tenho finalidade, eu tenho meios, eu tenho objeto. Então, se eu não reconhecer nessa análise em que medida ele tem meios com relação a essa finalidade, e será que o Caminho de São Paulo, que de alguma maneira, né, impôs que 20% da carga horária dele deve ser na realização de prótese, isso vai dar conta desse processo de trabalho, que é uma reflexão de Mendes Gonçalves que a gente precisa, ele está mais atual do que nunca. Então, eu não tenho resposta para isso, porque quase sempre o caminho mais fácil é que a atenção especializada faça via dentista, protesista, no céu. Vou dar um exemplo aqui, não vou nem falar o nome da cidade para não ficar, não deveria nem ter falado que era São Paulo, a história dos 20%. Uma capital do Nordeste que uma dentista disse bem claramente, olha, eu não tenho especialização em prótese. Isso me dá uma situação difícil dos colegas que são protesistas, porque ela era a que mais implementava a política de prótese entre os colegas. Até a questão das reuniões conjuntas da equipe para definir protocolos comuns. Os municípios têm dificuldade de fazer os movimentos dentro da política. Então, veja, ela própria não se sentia com autoridade para falar sobre a prótese, tendo em vista que ela não tinha ainda especialização em prótese. Então, essa relação entre o reconhecimento da especialidade ou não, ainda que os cursos hoje encarem como fazer uma total, seja parte da atenção primária. Então, eu não tenho uma resposta para isso. Em relação ao acesso ao laboratório privado, eu uso essa estratégia de pesquisa desde quando eu era criança, gente, coletei no uísque. Meu tese de doutorado, que eu participei de um trabalho imenso de pesquisa com a professora Lígia, eu era que ia para campo, né? Eu usava a seguinte estratégia: gente, eu sou do Ministério da Saúde. Aí todo mundo, ou seja, dizer que você tem o capital simbólico do Ministério da Saúde, mesmo não sendo, não era mentira, tá, gente? Eu ia lá representando o Ministério da Saúde. Todo mundo. Isso considerando que esse laboratório privado, ele está prestando serviço ao público. Então, ele reconhece como necessário que as portas sejam abertas para o pesquisador. Mas isso não acontece, por exemplo, não aconteceu em uma pesquisa de um outro orientando meu aqui em vigilância sanitária que não conseguia acessar os consultórios.
para ver as condições de biossegurança dos consultórios. Ele teve várias negativas. Então, o acesso ao setor privado, considerando que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, e é uma concessão pública do Estado ao privado, mesmo ele sendo da vigilância sanitária, como pesquisador, não conseguiu ter acesso. E com poder de polícia, entende o que eu estou comentando? Então, assim, acessar o setor privado não é simples, mas eu penso que nessa pesquisa a gente teve uma relativa facilidade, não foi completa, né? Mas uma relativa facilidade. Relação público-privado. Há municípios em que o próprio dentista do município era contratado pelo laboratório para ser o dentista do laboratório. É como se fosse o seguinte, o próprio lobo vai cuidar das ovelhas, né? Como eu posso fiscalizar aquilo que eu próprio executo? Porque, veja, aí a gente vai aprendendo a perceber o quanto nós somos poucos preparados para entender o que é o papel do agente público em relação ao agente privado que presta o serviço. Eu tenho que fiscalizar essa qualidade, no documentário possível, outras questões que a gente está discutindo na faculdade. Então, de fato, a questão do fiscal do contrato, ele é da nossa responsabilidade enquanto agente público. E quase sempre, nossos colegas dentistas têm pouca formação em processo licitatório, entender esse papel do agente do Estado. Você não nasce agente público, você vai construindo essa imagem, né? Construindo esse saber sobre esse lugar, né? de ocupar um lugar de coordenação, de uma determinada área técnica, que isso é um objeto que a gente precisa avançar para melhor formar esses profissionais. Né? Isso. Bom, gente, agradecer, né, os comentários e perguntas. Acho que Sonia conseguiu fazer uma excelente reflexão, né? Acho que a gente tem uma demanda social urgente, né? Que é uma pessoa edêntula total, ela é um fracasso social, né? Ela é assim como as várias mutilações que a gente tem do ponto de vista dos determinantes sociais, a perda dentária, sobretudo a perda dentária total, ela é resultante desse conjunto de fracassos, né? Seja do acesso às condições básicas de vida, até o acesso ao serviço de saúde, que a gente sabe que não resolve tudo, né? Mas tem um elemento importante para quem já está com a doença instalada, você ter acesso a algo que traga reabilitação é sim um elemento muito importante que eu acho que a política vem, né, há 20 anos, como eu falei, tentando prover para alguma parte da população que consegue esse acesso ter essa prótese, né? E já dialogando um pouco com a questão, Kedrin, da adaptação, a gente não encontrou o acompanhamento pós-instalação, ele é aquele acompanhamento de 1 a 2 sessões no máximo, posterior, fica ali programado, alguns dentistas já deixam programado pelo menos uma consulta de retorno, mas depois é por livre demanda. Se o paciente se sentir incomodado, ele vem, geralmente esse acesso é porta aberta, ele nem precisa agendar, ele vem para fazer algum ajuste, em alguns casos é inclusive feita uma nova prótese. E a literatura da prótese dentária, né, já mostra a dificuldade de adaptação da prótese inferior, sobretudo a prótese total inferior. Ela é uma prótese que se espera, realmente já tem uma taxa de utilização mais baixa. Então, de fato, esse acompanhamento multiprofissional, como você traz, né, seria um sonho, né? Você pensar ali o papel do fonoaudiólogo. Inclusive, eu também sou formada, né, sou fonoaudióloga, enquanto NASF, enquanto equipe multidisciplinar, seria um desenho assim de você fazer um acompanhamento fundamental, né? Só que a gente ainda não consegue ter, nem pela própria equipe de saúde bucal, pelos dentistas, que dirás com acompanhamento com outros profissionais, né? A gente sabe que a questão da prótese envolve a imagem, como você falou, caberia uma abordagem, inclusive, com serviço social, psicólogo, né? Outros profissionais para essa fase de adaptação muito mais completa. Mas a gente vai de um extremo ao outro, né? Tem paciente que fica super feliz em poder botar a prótese para tirar foto na festa de família. Ele não precisa mastigar, ele não precisa falar, ele não precisa usar aquela prótese todos os dias, mas se ele puder botar, tirar uma foto
e fazer alguns desempenhos, né, sociais, ele já sai dali feliz. Então, a gente tem tudo isso que atravessa o nosso país, né, tão desigual. Eu queria chamar a atenção em relação à coleta, né? A coleta cabe um livro, né, para a gente contar os causos da coleta. Mas, sem dúvida, isso que Soninha faz. A gente levou nossa cartinha assinada, né, da época a coordenadora Doralice assinou, a gente fez um ofício padrão que a gente ia debaixo do braço. Alguns não pediam, a maioria não pedia quando a gente chegava, falando que estava numa pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde e tal. Já abri as portas, outros não, outros a gente teve que fazer, inclusive, emenda no Comitê de Ética em Pesquisa para poder acessar o município. Mas qual é a questão do laboratório privado? Ele abre a porta, mas a obtenção de informações em detalhamento, sobretudo para o estudo de custo, acho que a Thaís vai poder falar mais, foi difícil. Tanto que você vê que na amostra do estudo de custo são os mesmos casos que a gente visitou, só que só são 12. Então, dos 34, só 12 a gente conseguiu algum grau de completude das informações suficiente para o estudo de custo. E ainda assim, né, comum, a gente teve que fazer uma análise muito rigorosa, algumas tentativas repetidas, mandamos e-mail, ligamos, pedindo para completar algumas coisas para a gente conseguir metodologicamente garantir informações necessárias para o estudo de custo. Então, eles abrem as portas, eles nos recebem, eles dão entrevista, né? De maneira geral, foi realmente uma pesquisa exitosa nesse sentido, mas quando tem algumas informações que o setor privado considera sensível, que eles realmente têm dificuldade de fornecer, né? E aí, né, é também compreensível. Não seria possível fazer, né, sem uma equipe. A gente teve realmente aí uma equipe de pelo menos 10 pessoas que participaram das coletas. A gente ia visitar os municípios em dupla ou trio, e geralmente a gente tentava fazer uma agenda entre capital, pequeno, médio e grande porte. Então, algumas regiões a gente conseguiu contemplar os 3 ou 4 portes numa mesma visita. Em outros momentos a gente teve que ir e voltar 2 vezes, às vezes, para a mesma região, né? Isso a gente tentou ao máximo nesse UNI otimizar os recursos, mas deu certo e a gente conseguiu ampliar bastante a amostra inicial, que era de 20 municípios, chegamos aí em 32, 34 municípios. E, por último, eu só queria comentar a questão do controle da gestão que Kedrin falou, né? A gente tem que reconhecer, assim, o esforço. A maior parte dos municípios, eu arrisco dizer que todos que a gente visitou, pessoas muito comprometidas, muito sensíveis, estão trabalhando desde da ponta até a gestão. Mas realmente tem dificuldades estruturais no processo de gestão, equipes reduzidas, essa questão da informatização é muito difícil, né? Então, imagine, eu fui no município que ele pegou uma lista, a gestora estava com uma lista de 4.000 pessoas impressa, marcando de marca-texto e ligando para as pessoas para saber se a pessoa ainda estava na fila da prótese. Então, assim, é uma demanda reprimida desde a pandemia, o serviço tinha parado de funcionar. Então, você tem aí, desde 2020, essa lista de pessoas esperando de 4, 5 anos. E como é que eu faço esse diagnóstico, né? A princípio parece simples, mas quando você também não tem algumas ferramentas e o próprio suporte físico, humano, de equipe, de força de trabalho para dar conta desse... Imagine que não é só fila da prótese no município, né? Você tem uma série de outras demandas ali que são tão importantes quanto. Então, assim, é importante, por isso que a pesquisa é importante, para que a gente pense junto com a gestão, no seu cotidiano, no seu processo de trabalho, quais são os mecanismos possíveis e que facilitam, que tem valor de uso para eles, né? Então, eu acho que um grande avanço que a gente encontrou são os sistemas de regulação, mas ainda também com algumas limitações, por exemplo, o sistema de regulação que não permite você substituir faltosos, que não permite, às vezes, você desmarcar, remarcar, algum grau de flexibilidade. Então, o gerenciamento dessas filas, mesmo com o sistema de regulação, ele é difícil, ele é desafiador em alguns casos. Então, eu acho que o SUS vem trazendo aí, acumulando experiências e aprendizados nisso,
E eu acho que a análise de casos, para a gente ver as dificuldades também relacionadas ao pós-populacional, tem sido bem rico. E uma última coisa, eu já passo para a Thaís, é em relação ao CEL. De fato, os estudos já mostram que municípios que têm CEL, ainda que o acesso seja difícil, você tem uma proporção menor de exodontias. Então, municípios que você não tem nem para onde encaminhar, é aquilo que Soninha traz. A única opção da atenção primária, muitas vezes, é a extração, né? Então, assim, pensar que isso não é uma análise simples da gente fazer, mas, minimamente, os estudos já vêm mostrando que tem, sim, uma associação positiva entre o aumento do número de exodontias e uma baixa cobertura de centro de especialidade odontológica que garante ali algum horizonte de um tratamento que não seja só a extração dentária, né? Então, passo para a Thaís, acho que a gente conseguiu comentar a maior parte, qualquer coisa, depois a gente volta. Bom, acho que muitas questões já foram trazidas, né? Vou focar meus comentários no que se refere especificamente aos custos, mas também queria dar um depoimento, gente. A gente começou o estudo do TED em maio de 2024 e a gente começou se debruçando sobre os dados que estão disponíveis nos sistemas oficiais. E já era muito evidente a baixíssima oferta de prótese fixa unitária. E a gente se perguntava por quê? Por que tão baixa a oferta de prótese fixa unitária? E aí a gente começou a fazer o estudo da estimativa, é a prótese mais barata, inclusive. E quando a gente chega nos estudos de caso, visitando os municípios, né, e como a Ana já trouxe, foi uma verdadeira força-tarefa, tinha casos que a gente viajava mais de 400 e tantos quilômetros, né, se dividindo, cada um de nós, na capital, no interior, para a gente conhecer as realidades, visitar as unidades de atenção primária, os CELs. Alguns municípios não têm CEL e ofertam no serviço de especialidades médicas, né, são muitas realidades nesse país continental. Mas a pergunta que fica é, por que se oferta apenas prótese total? Gestores municipais informando, não, a gente tem filas enormes. Mas a pergunta persiste. E eu insistia, por que apenas prótese total? Então, muitos diziam assim, é porque já existem pessoas que estão, né, completamente desdentadas e a gente está focando em quem precisa mais. Outros, a resposta era, é porque a gente não tem especialista em prótese. E para outros era, não sei, eu troquei de gestão recentemente, eu cheguei aqui agora, né, já era assim, sempre foi assim. A mesma coisa era a pergunta do cofinanciamento. Existe a possibilidade, né, de cofinanciamento? Não, enquanto eu tiver empresa privada que está fazendo a prótese por R$225, a gente não vai fazer cofinanciamento. Então, o que a gente percebe muitas vezes é, enquanto cidadã que estava visitando aqueles municípios, o quanto a gente ainda precisa caminhar. E aí me lembro, né, muito das contribuições do professor Jair Nilson. Qual é o SUS que a gente pratica todos os dias no nosso cotidiano? Porque à medida em que eu só oferto prótese total, eu continuo reproduzindo um modelo que mutila as pessoas. Onde é que a gente vai chegar com isso? Pensando que o Brasil é o único país do mundo, né, como a professora Sônia já trouxe, que tem um custeio integral da prótese no SUS pelo serviço público. Se a gente for pegar o NHS no Reino Unido, o usuário paga uma taxa para ter acesso à prótese dentária. E em outros sistemas do mundo também. Então, essa é uma grande reflexão para todas as camadas da sociedade, para o gestor, para o profissional, para nós enquanto cidadãos e cidadãs, que precisamos olhar para esses dados e refletir o nosso papel. Então, aí voltando, né, para o custo, porque acho que todo esse processo nos mobiliza muito a pensar caminhos para o SUS que a gente constrói, né, todo dia. Então, acho que vou começar por Kedrin. Excelente seu comentário, Kedrin. E era algo exatamente que nós nos questionávamos em todos os municípios. Tem planejamento? Fazia parte do nosso roteiro.
E pouquíssimos municípios tinham planejamento estruturado, faziam levantamento de necessidades, conheciam as necessidades da sua população. Muitos municípios, nem a lista era organizada, não tinha um critério de priorização. Então, isso nos chama a atenção para uma outra perspectiva, que é quando a gente vê municípios que estruturam sua oferta de prótese em mutirão, onde é o laboratório que molda, que faz a prótese, que entrega e que sequer é monitorado pelos profissionais que estão ali em contato com os usuários no seu dia a dia. Então, é refletir, por isso que a Ana Maria trouxe na sua fala também, a gente observou vários modelos dessa oferta, mas a nossa lógica de entender o modelo é pensar onde esse modelo chega, né? Quais são os efeitos desse modelo. E aí, refletindo especificamente os estudos de custo, foi um enorme desafio, enorme. Dos 34 municípios, apenas 12 a gente teve dados em que a gente conseguiu aferir efetivamente o que vocês visualizaram na nossa apresentação. Silvio Silveira, que é administrador e também técnico em prótese, teve um papel importante dialogando com os proprietários do laboratório, porque a pergunta era: você quer montar um laboratório? Quer virar meu concorrente, Gilson? Era bem assim. Por que você quer saber quanto eu pago de aluguel, quanto eu pago de luz? Não, peraí. Você é da auditoria? Era bem nesse sentido. Então, a gente teve muita dificuldade, mas, assim, explicando o que é que a gente estava querendo com isso, e que isso também é importante, não só para fins do campo científico, mas pensando no sistema de saúde. Então, esses 12 casos, a gente conseguiu os dados a fundo, né? Compreender e levantar esses dados. Sobre os termos de referência e sobre o monitoramento. E aí também tem muito a ver com o que a gente viu da Meta 4, que é coordenada por Sandra Garrido, que é a devolutiva dos dados aos municípios. Tem gestores, né, em muitos municípios a rotatividade é muito grande. Então o gestor acaba de chegar, ele não sabe como monta um processo licitatório muitas vezes, ele não sabe que ele precisa monitorar o contrato, e a gente viu isso nos municípios. Então a gente perguntava: mas como é que você faz para pagar essa prótese? Ah, doutora, a gente faz assim, é tudo com o setor financeiro. Mas quem é o fiscal da prótese? Como é que a gente sabe se o usuário recebeu a prótese, se essa prótese serviu para ele? Muitos municípios sequer tinham controle, efetuavam um repasse de um valor fixo. Se o Ministério repassava a faixa 1 de 20 a 50, era esse o montante que era repassado ao laboratório. E isso se refletiu na análise dos dados quantitativos. Então, a gente observa que aqueles municípios que têm uma delimitação clara, né, das lojas, da etapa de logística, do tempo de entrega da prótese, delimitando onde faz a moldagem, quais são as etapas laboratoriais, eles eram municípios que faziam, né, estatisticamente significante, maior cofinanciamento, em detrimento de outros que você não via absolutamente nada no TR, eram termos de referência extremamente fluidos e que permitem que os laboratórios privados contratados não cumpram etapas essenciais de protocolos que são estabelecidos a partir das evidências científicas. Há exemplo das próteses totais onde não se fazia moldagem funcional. Eu faço a primeira moldagem, faço a prótese e entrego. Eu não provo o dente, eu não sei se ficou boa. Entrego, moldei anatômica e entrego a prótese. Ou seja, eu tenho um desperdício de recurso público e uma prótese, né, e um grupo de procedimentos que não vai servir a atividade fim, que é a melhoria da qualidade de vida daquele usuário. Então, o que a gente está refletindo, né, quando eu comecei a falar, para além do custo, é que existe um conjunto de fatores e elementos que a gente precisa se debruçar para entender melhor o que significa um termo de referência completamente aberto, que não tem ali elementos de controle e regulação do Estado. Não é que o Estado não possa contratar um ente privado, mas precisam existir ferramentas de controle e regulação daquele ente. Caso contrário, a gente não consegue alcançar o objetivo da política em si. Então, já falei sobre esses mecanismos de controle, né, o que a gente viu nos municípios, a oferta dos diferentes tipos de prótese. Eu acho que sobre o estudo de custo era isso. Aí a estrutura dos LRPDs. A gente começou por alguns casos que eram assim, muito incipientes, né?
E, assim, ficamos muito chocados nas primeiras visitas, né? E à medida que a gente foi avançando na produção de dados, a gente se deparou com realidades bem distintas. Desde laboratórios extremamente bem equipados, com equipamentos de elevadíssimo custo, próteses digitais, né, até laboratórios, né, como a Maria trouxe, muito pequenos, né, e com grandes, assim, a gente entrava no laboratório, a gente não sentia que existia um fluxo, né? Então, assim, são bem díspares as realidades que a gente vivenciou. Gente, essas 3 intervenções geraram tantas questões que a gente não tem mais tempo. Então, sinto muito. Queria dizer que também o seminário de pesquisa ficou pequeno. Mas acho que outros momentos virão, né? Então, eu finalizo o seminário de hoje agradecendo a Soninha, agradecendo a Thaís, agradecendo a Ana Maria também a oportunidade de estar aqui, né? De voltar, como eu disse, às minhas origens. E também haver um trabalho de tamanha robustez sendo apresentados, né? Garantindo a qualidade da produção científica que essa instituição apresenta, né? Então, acho que a gente precisa dar os parabéns ao grupo e disponibilizar o trabalho quanto antes, sob forma de livro, dos artigos que já devem estar por aí, porque eu conheço essa pessoa aqui. E é isso, gente. Muito obrigada.